Irmãos e irmãs, neste dia santo da oitava da Páscoa, a Igreja continua a celebrar a vida nova que brota o túmulo vazio. Cristo vive, Cristo venceu a morte e a palavra de Deus que hoje leva-nos ao coração dessa alegria pascal. As leituras escutamos duas vozes, a voz de Pedro e os Atos dos Apóstolos e a voz de Jesus no Evangelho, chamado Maria Madalena e pelo nome. São duas vozes, mas anunciam o mesmo mistério, a salvação que vem de Cristo, a fé que nasce da escuta e amor que transforma a vida. Pedro fala coragem, já não o homem frágil da noite da paixão. Agora está cheio do Espírito Santo e proclama com força: Jesus que foi crucificado é Senhor, é Cristo. A sua palavra toca os corações. Os ouvintes perguntam: que devemos fazer? Esta pergunta é o início da conversão. Quando a palavra de Deus entra em nós, não nos deixa iguais. Convida-nos a mudar, convida-nos a crer, convida-nos a abrir o coração à graça. Pedro responde com clareza: arrependei-vos. Cada um de vós receba o batismo em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está o caminho da salvação: escutar, converter-se, receber, viver na graça. No Evangelho vemos a Maria Madalena junto do túmulo. Ela chora, e o seu choro é santo, porque nasce do amor. E quem ama de verdade chora quando sente-se perda, silêncio e ausência. Também nós conhecemos estas lágrimas. Choramos quando perdemos alguém querido. Choramos diante das dores da família. Choramos quando a vida se torna pesada. Choramos quando lutamos com fidelidade e nem sempre vemos o resultado. Choramos por vezes em silêncio e choramos diante de Deus sem saber explicar tudo. Mas o Evangelho ensina-nos algo de muito belo. Jesus não despreza as lágrimas. Jesus aproxima-se delas. Jesus entra nelas. A pergunta a Maria: mulher, por que choras? A quem procuras? E esta palavra são também para nós. O Senhor conhece a nossa dor, mas quer também purificar o nosso desejo. Quer ensinar-nos a procurar o que é verdadeiro, não apenas o que passa, não apenas o que consola por instantes, mas o próprio Cristo vivo. Maria pensa estar diante de um jardineiro, mas é um ressuscitado. Só o reconhece quando Jesus diz-lhe uma palavra simples e cheia de amor. Chama pelo nome: Maria. E é assim que o Senhor se revela, não com a violência, não com o ruído, mas com a ternura de quem reconhece cada pessoa pelo nome. Quando o Senhor nos chama pelo nome, a fé desperta. A tristeza abre-se à esperança, o coração compreende. A presença de Cristo ilumina o que antes parecia escuro. Aqui está a clareza do amor santo. Não é um amor confuso, não é um amor distante, não é um amor, é um amor que vê, é um amor que chama, é um amor que salva. Maria Madalena torna-se então a primeira mensageira da ressurreição. Jesus confia-lhe uma missão:
vai ter aos seus irmãos, ela passa do choro ao anúncio, da dor à alegria, do túmulo ao testemunho. Por isso a tradição da Igreja vê nela a primeira anunciadora da Páscoa. Aquela que chorava torna-se aquela que proclama. Aquela que procura torna-se aquela que encontra. Aquela que se estava de luto torna-se portadora de vida. Irmãos, esta palavra fala também à nossa Igreja. Fala às mães que sustentam a fé na família. Fala aos pais que lutam pelo bem dos seus filhos. Fala aos avós que rezam com fidelidade. Fala aos jovens que procuram o sentido da vida, do futuro. Fala às comunidades que servem muitas vezes em silêncio. Fala a todos os que choram e continuam a acreditar. Maria Madalena ensina-nos que a fé não é ausência das lágrimas. A fé é permanecer diante de Jesus, mesmo quando o coração sofre, e continuar a procurar Cristo e não desistir do amor. A crer que Ele estava vivo mesmo quando parece ausente. O Pedro ensina-nos outra verdade. A fé não fica fechada em si mesma, torna-se anúncio, boa nova, torna-se coragem, torna-se caminho de salvação para os outros. Assim a Páscoa transforma-nos por dentro, dá sentido da dor, purifica o amor, reacende a esperança e faz de cada cristão uma testemunha da ressuscitada. Irmãos e irmãs, na Eucaristia o Senhor continua vivo no meio de nós. É aqui que Jesus nos chama pelo nome, como chamou Maria Madalena. É aqui que Ele se dá, se oferece e nos reúne da sua paz. Peçamos-lhe a graça de o reconhecer sempre e de sairmos desta celebração com o coração renovado, para dizer com fé e alegria: eu vi o Senhor. Aleluia.